palavra e eu compartilhei em uma das nossas igrejas, e hoje eu quero trazer para você aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida que 2026, eu e você, nós vamos crescer. Amém? Será que você pode hoje dizer isso comigo? Em 2026 eu vou crescer? No 3. 1, 2, 3. Em 2026 eu vou crescer. Ixi, eu acho que vocês ainda não tomaram café da manhã, tá de jejum, todo mundo. No 3, para ensaio foi bom, né? No 3 vocês vão repetir comigo. 1, 2, 3. Eu vou crescer. Amém? Quem recebe essa palavra? Aleluia! Oh, nossa irmã! Jesus é bom. Aleluia! Deus é bom. Em 2026 eu vou crescer. Nós recebemos uma palavra que veio do nosso bispo, meu esposo. Deus trouxe uma palavra para nós enquanto nós orávamos por esse ano. E quando o Senhor nos traz uma palavra para o ano, um tema do ano, esse tema ele pavimenta aquilo que nós vamos viver durante o nosso ano. E quando o Senhor trouxe essa palavra para nós, 2026 é o ano do crescimento, ou seja, o Senhor já pavimentou o ano de 2026, estabelecendo um crescimento para nós. Então, quando o Senhor traz essa palavra para a igreja, quando o Senhor traz essa palavra para nós enquanto igreja, o Senhor traz também para a sua casa, o Senhor traz também para a sua empresa, o Senhor traz para os seus negócios, o Senhor traz para os seus filhos, o Senhor traz para o seu casamento, o Senhor traz para o seu ministério. Então, 2026, nós vamos crescer em todas as esferas da nossa vida. Não é apenas um jargão, não é apenas uma palavra lançada ao vento, mas é uma palavra, é um destino profético que o Senhor trouxe para nós. Então, 2026, você, a sua casa, a sua família, tudo que leva o seu nome e sobrenome vai crescer, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra em fé, tomando posse do crescimento, do maior crescimento que você já viveu em todos os anos, amém? Aquilo que demoraria 10 anos para você viver, você vai viver em um ano. Porque o tempo vai ser acelerado, a velocidade sobre nós. Então aquilo que demoraria 10 anos para nós vivermos, nós vamos viver em um ano. Amém? Você crê nessa palavra? Eu creio e eu tomei posse dela. Então eu quero trazer hoje essa palavra para mim e para você. Eu vou crescer em 2026. Lá em Gênesis 39, 2, abra comigo a sua Bíblia, Gênesis 39, 2. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Yahvé, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Ora, Yahvé, o Senhor estava com José, e tudo que José fazia, ele teve êxito. Em outras versões, diz assim: o Senhor era com José, e tudo que ele fazia prosperava. E em outras versões, está assim: o Senhor era com José, e tudo que ele fazia crescia. Ou seja, o crescimento, quando ele vem do Senhor, o Senhor dá respaldo para o nosso crescimento. Nós não crescemos apenas para mostrar, nós não crescemos apenas por números, mas nós crescemos por um propósito. Porque o crescimento, quando ele vem de Deus, há um propósito no crescimento quando ele vem de Deus. Por isso que tem muita gente que cresce, mas não sustenta o crescimento. Porque o que faz sustentar o crescimento é a mão de Deus sobre esse crescimento.
A palavra do Senhor diz que o Senhor era com José e tudo o que ele fazia prosperava, tudo o que ele fazia crescia. Ou seja, o que sustenta o crescimento duradouro, o que fortalece os nossos crescimentos da nossa vida, é o tanto de Deus que nós temos. Porque o Senhor, Ele sustenta, o Senhor dá direção, o Senhor patrocina o nosso crescimento. Nós não crescemos aleatoriamente, nós crescemos por um propósito. Você não vai crescer aleatoriamente, apenas pelo seu ego, não, você vai crescer com um propósito. Nós precisamos ter um propósito, e esse propósito, ele nos pavimenta, e esse propósito realmente sustenta o nosso crescimento. Porque crescer por crescer, não teria porquê. Mas crescer com propósito gera transformação duradoura. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer fazer com que eu e você nós possamos crescer. Mas crescer com propósito, crescer com solidez. Eu falo que nada cresce, nada nasce grande. A única coisa que nasce grande é monstro. E aqui não tem nenhum monstro, amém? Nós nascemos e nós crescemos ao longo da jornada. Esse ano nós fizemos 10 anos de igreja. E olha, foram crescimentos dia após dia. Quem eu era há 10 anos atrás, eu não sou hoje. E graças a Deus por isso. Porque eu tenho buscado em Deus viver um crescimento. E é isso que eu quero hoje gerar em você. Eu quero que você saia daqui querendo crescer, querendo ser melhor do que você foi em 2025. Sabe, porque hábitos diferentes geram resultados diferentes. Se eu e você nós queremos ser melhor em 2026, nós precisamos ter hábitos diferentes daquilo que nós tivemos em 2025. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos nos posicionar para vivermos o novo que Deus tem para nós. Em 2025, eu e Deus eu tinha algo que eu queria de Deus. Eu falei, Deus, a minha vida ministerial, a minha vida com o Senhor não está do jeito que eu queria. Eu queria me aprofundar mais. Então eu decidi o quê? Viver algo novo em Deus. Eu decidi fazer jejum ao qual eu nunca tinha feito antes, para viver o que eu nunca tinha vivido antes. E o primeiro passo que eu e você precisamos fazer é coisas que a gente ainda não fez. Então, se você não está feliz com a casa que você tem, você vai hoje se posicionar para viver e buscar uma casa diferente. Se você não está feliz com o relacionamento que você tem, um casamento que você tem, você vai buscar ser uma melhor esposa e um melhor esposo. Você vai buscar fazer cursos de casais. Aqui nós temos os nossos pastores de casais. Esse ano tem muita programação, amém? Então já converse com ele, já dá o nome, porque assim que abrir os cursos você vai fazer. O que? Nós precisamos estar em constante transformação, em constante mudança. Às vezes você não está feliz com o corpo que você tem, você vai o quê? Começar a ir para academia, olhar para você, você vai começar a fechar a sua boquinha, que às vezes você comeu leitoa e pernil, sem, para o mundo acabar aí. Você vai o quê? Ter atitudes diferentes, para buscar ter resultados diferentes. 2026 nós vamos crescer. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é: tenha Jesus como centro da sua vida. E aquele que direciona os seus passos. Porque quando Deus está no controle da sua vida, Ele está pavimentando o seu futuro. Quando Ele está no controle da sua vida, Ele está estabelecendo o seu destino profético. Quando Ele está no controle da sua vida, Ele está sustentando o crescimento. Quando Ele está no controle da sua vida, Ele está realmente fazendo milagres sobrenaturais. Então 2026, eu e você, nós vamos crescer. E o nosso crescimento vai ser sustentado, acompanhado e patrocinado por Ele, amém? Porque o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Então às vezes você está pensando: nossa, minha visão está grande demais, é utópico. Não, é porque você está em fé, gerando aquilo que você vai viver em 2026.
Não é algo artificial, não é momentâneo, é consistente, é progressivo, é irrevogável. Porque em nome de Jesus é o crescimento que o Senhor quer dar para nós. O crescimento que o Senhor quer dar para a sua casa. Em nome de Jesus. Aqui nós acabamos de ler que José, que Deus estava com José. E tudo que ele fazia crescia. A primeira coisa que eu quero trazer para nós nessa manhã é que o crescimento, ele começa através de uma promessa. Lá em Gênesis, nós lemos a vida de José. José começa a sonhar. E José sonha com algo que levaria, que estava pavimentando o destino profético dele. José sonha com os feixes se dobrando. José sonha e compartilha com seus irmãos. José então chega: ei irmãos, eu sonhei que isso, vocês se dobravam. E os irmãos começaram a olhar para José e falar: quem que esse cara acha que é? Sabe por quê, gente? Porque nem todos estão preparados para receber e entender a visão que o Senhor te entregou. Tem momento certo de falar. Tem pessoas certas para compartilhar. Às vezes você tem compartilhado dos seus sonhos com pessoas que não estão na mesma visão que o Senhor te entregou. E essas pessoas provavelmente elas vão te puxar para baixo. Porque quando alguém está na mesma visão que você, a pessoa vai olhar para você e vai falar: pode ir, porque eu estou orando por você. Eu estou te sustentando em oração. Eu estou aqui orando, intercedendo por você. Então, José começa a compartilhar com aqueles irmãos sobre a visão que o Senhor tinha entregue para ele. E os irmãos começaram o quê? A ter inveja de José. Mas já havia sido uma palavra liberada sobre a vida de José. Havia sido liberada uma palavra de crescimento sobre a vida de José, que José não tinha nem ideia ainda. Porque tudo aquilo que vem de Deus, muitas vezes para nós, se torna algo tão utópico. Porque a visão de Deus é totalmente ampla. A nossa visão é pequena e limitada. Mas quando o Senhor, Ele dá uma palavra para nós, provavelmente nunca vai ser conforme a sua realidade. A palavra de Deus sempre ela vem para te gerar aquela coisa assim: meu Deus, é muito grande para a minha realidade. Olha a família que eu nasci, olha da onde eu vim, olha hoje o que eu tenho de recursos financeiros. Mas a promessa de Deus, ela vem para mostrar que não é sobre o seu controle, não é sobre aquilo que você acha ser, mas é sobre aquilo que Ele declarou que é. E Ele é a palavra, Ele é as promessas, Ele é tudo aquilo que vai se concretizar na sua vida, porque Ele já pavimentou o seu futuro, amém? E há um futuro de crescimento para nós. A segunda coisa é que o processo ele não mata, o processo ele faz crescer. Em Gênesis 39, 20 diz assim, Gênesis 39, 20 ao 21. O Senhor de José mandou apanhá-lo e colocá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendendo sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Ou seja, até na prisão, até no processo, até no momento de dificuldade da vida de José, a mão de Deus permanecia com José. Ou seja, o processo não é para te matar, o processo é para te fazer crescer. Eu não sei qual processo que você tem passado, eu não sei como foi o seu ano de 2025, se foi um momento de deserto, um momento de processo na sua vida, mas eu quero te dizer que mesmo nos processos que você passar, a mão do Senhor vai permanecer com você. E os processos não são para te matar, mas os processos são para te fazer crescer. Há uma palavra de crescimento, e mesmo em meio aos processos, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Sabe por quê, gente? José, ele foi fortalecido pelo Senhor. E sabe o que aconteceu com José? José cresceu na prisão. José cresceu na prisão.
Os momentos que você acha que é para te matar, o Senhor está fazendo você crescer. José cresceu da prisão. O processo não interrompe a promessa. O processo constrói a promessa. Por isso que muitas vezes a gente não entende os processos da vida, quão esmagado nós estamos sendo, nós não entendemos o que está acontecendo, mas para você, para extrair o valor, para extrair o azeite puro de uma azeitona, ela precisa ser esmagada. Porque a azeitona, como azeitona, ela é de um valor. Mas a azeitona, como azeite, ela é outro valor. Porque quanto mais esmagados nós somos, mais aprimorados nós somos também. Quanto mais esmagado você for, mais crescendo você vai estar. Em nome de Jesus. Porque o nosso esmagamento, o nosso processo, traz para nós um fortalecimento e um crescimento sobrenatural. E mesmo aquilo que o diabo tentou contra a sua vida, o Senhor vai reverter em bênçãos em seu favor. Porque o lugar que pode ter tentado te parar, vai ser o lugar que está te preparando para você viver a maior virada da sua vida. 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Aonde você pensou que seria um caos, aonde você pensou que iria te parar, vai ser o ano da sua preparação para você viver o extraordinário. Porque o processo não interrompe a promessa, gente. Eu acabei de dizer, o processo pavimenta, constrói a promessa. E o processo é aonde as nossas raízes são o quê? Firmadas e bem estabelecidas. Porque uma árvore, para sustentar o fruto, antes dela sustentar o fruto, ela precisa firmar as suas raízes. O problema é que tem muita gente que quer apenas dar fruto, mas não quer firmar as raízes. Sabe por quê, gente? Porque a raiz, ela fala de um lugar onde ninguém está vendo. A raiz fala de solidez, de solidão. A raiz fala de momentos de dificuldades. A raiz fala de momentos escuros, de momentos sozinhos, que ninguém está vendo. Mas a raiz, quanto mais profunda ela está, mais forte a árvore vai estar. Quanto mais profunda for as suas raízes em Deus, mais forte você vai estar. Quando vir tempestades, você vai estar fortalecido, porque as suas raízes estão profundamente firmadas em nome de Jesus. Deus solidifica você no caos. Deus fortalece você em meio ao caos. Deus aprofunda as suas raízes em meio ao caos. E Deus estabelece algo sobre você. Nós acabamos de ler aqui sobre a vida de José. Havia uma palavra sobre a vida de José. E mesmo em meio à prisão, lá a mão de Deus estava sobre ele. E ele foi honrado naquela prisão. No versículo 39 e 21 que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz: o Senhor assistiu José estendendo sobre ele a sua bondade e poder, e fez ele encontrar graça aos olhos do carcereiro. E mais para baixo, no versículo 22, assim como o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos aqueles que estavam ali presos, e se tornou supervisor de tudo que passava na prisão. Vocês têm noção do quanto isso é forte? O chefe passou a autoridade para José, porque ele reconheceu que havia algo diferente na vida de José. Sabe o que isso significa? É que em 2026, Deus vai fazer você crescer em lugares improváveis. Não, vocês não entenderam o que eu disse. Deus vai fazer você crescer nos lugares improváveis. Eu estava lendo uma pesquisa que 2026 o Brasil vai ser um caos político, econômico. Eu estava lendo uma pesquisa que vários milionários
já tiraram as suas riquezas e fortunas daqui e investiram no Uruguai. Eu estava lendo uma pesquisa que, por causa dessa taxação que vai ter direto na fonte, as pessoas estão preocupadas e transferindo tudo aquilo que elas tinham aqui no Brasil. Ou seja, o cenário em 2026, aparentemente, é totalmente improvável. Mas aí Deus traz uma palavra para a nossa igreja. Que 2026, em cenário improvável, a nossa igreja tem um tema. E a nossa igreja, o tema dela é o ano do crescimento. Ou seja, o cenário está falando que vai ser um ano de retroceder. O cenário está falando que vai ser um ano de recuar. O cenário está falando que vai ser um ano caótico. O cenário está falando que para todos aqueles que desejam empreender, 2026 não será um ano bom para empreender. Vai ser um ano de nós guardarmos, segurarmos as nossas finanças. Aí Deus lá do céu brada que 2026, o ano da igreja, vai ser um ano de crescimento, ou seja, contrariando toda a expectativa política e econômica e declarando sobre nós que num cenário totalmente improvável, nós vamos crescer, porque Deus, Ele não se limita àquilo que nós temos, Deus não se limita ao tempo, Deus não se limita a cenários. A palavra de Deus para nós é que 2026 nós vamos crescer, mesmo em cenários improváveis, porque Deus não se limita a nada, a locais e a ninguém. Ele é a palavra e a palavra está estabelecida sobre nós. Há uma palavra sobre nós que Deus vai fazer com que eu e você nós possamos crescer em cenários improváveis. Não importa a família que você veio, não importa as dificuldades que você enfrentou, não importa a improbabilidade que você é, há uma palavra de Deus sobre você. Ela não depende da sua realidade, ela não depende dos seus recursos, ela não depende de nada, porque Ele é a palavra. A prisão não era um cenário de crescimento, mas para José foi, porque Deus estava lá. A presença de Deus, ela transforma todos os ambientes que nós estamos. Até aqueles ambientes mais hostis, até aqueles ambientes que você acha que é impossível. A palavra de Deus é capaz de transformar. Deus não precisa de cenário perfeito para fazer alguém crescer. Deus não precisa de um cenário perfeito para fazer alguém crescer. Eu não sei quantos estão recebendo essa palavra, mas eu quero declarar: Deus não precisa de cenário perfeito para fazer você crescer. Deus não precisa, porque há uma palavra liberada sobre nós. Há um crescimento poderoso, exponencial, exagerado e inevitável sobre nós. Nós vamos crescer em 2026, amém? Aleluia! Você recebe essa palavra em fé, você toma posse dessa palavra. Bispo, está tudo difícil, bispo, está tudo travado, bispo, eu não sei como vai ser. Ei, Ele não precisa de nada. Sabe por quê, gente? Eu e você, nós não vivemos por aquilo que vemos. Eu e você, nós vivemos por aquilo que cremos. Nós não precisamos ver para crer, porque a nossa fé vai acima de todas as coisas. Nós já tomamos posse que 2026 vai ser o ano do crescimento, e vai ser assim, porque há uma palavra sobre nós. 2026, eu e você, nós vamos crescer. Aleluia! Eu já tomei posse. Eu já tomei para mim, e eu quero viver esse crescimento. Eu quero viver tudo aquilo que os céus têm para mim. E em Gênesis 41, 39 e 1, diz 39 e 41.
Gênesis 41, do 39 ao 41, diz assim: Então Faraó declarou a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em todas as terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O Faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Vocês têm noção de quão forte é isso? Faraó diz assim para José: eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Quem era José? José foi excluído pelos seus irmãos. José foi abandonado pelos seus irmãos. José foi alguém rejeitado pelos seus irmãos. José foi jogado para ser vendido como um escravo. Mas olha quem José se tornou. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nada. Quando Ele quer honrar, quando Ele quer fazer, quando Ele decide te abençoar, Ele só precisa da sua disposição, da sua disponibilidade e da sua entrega para Ele. Então quando Deus quer fazer, Deus não se limita a nada. Deus apenas faz, porque crescimento traz favor e autoridade. Em 2026, Deus vai trazer autoridade para você. Deus vai trazer favor. Deus vai te conectar a pessoas que você nunca imaginou sentar com elas. Deus vai te conectar a pessoas para te alinhar ao destino profético que Deus tem. Deus vai trazer autoridade. Você vai ter autoridade. Isso daqui é uma profecia. Em 2026 você vai ter autoridade. As pessoas vão te procurar e falar: eu não sei o que passa com você, mas quando você abre a boca, palavras sábias saem de você. Você traz direção, você traz conselho, você resolve problemas que são impossíveis. E você vai falar: é a mão de Deus que está comigo. Sabe o que fez José permanecer, mesmo estando num cargo alto? Foi o caráter que José tinha. Porque José cresceu em caráter antes de crescer em cargo. O que vai sustentar você no seu crescimento é o caráter que você tem. Porque enquanto todos estão dando um jeitinho, você permanece intacto no seu caráter. Enquanto todos estão tentando, dando um jeitinho, o seu caráter permanece ilibado. Enquanto todos estão tentando dar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, você permanece intacto, convicto na palavra que o Senhor tem para você. Porque antes de José estar no trono, ele foi trabalhado no seu caráter. Aí nós vemos a diferença de José e Sansão. 2 homens escolhidos por Deus. Mas um combateu o bom combate. Um viveu milagres. Um foi sustentado até o fim. E até hoje nós nos espelhamos na vida dele. Agora o outro, infelizmente, morreu sem viver a promessa. Por causa do caráter. Porque o caráter sustenta tudo aquilo que você for fazer. O dom, ele é lindo, mas o caráter é que vai sustentar o seu dom. O caráter vai sustentar você. O seu caráter vai te colocar em lugares altos. Sabe por quê, gente? Porque promoção sem maturidade é risco. Maturidade gera uma promoção segura. Promoção sem maturidade é um risco. Por isso que tem muita gente que até chega ao topo, mas não sustenta. Por quê? Não tem maturidade. E por isso nós podemos entender por que o Senhor trouxe o ano do crescimento após o ano da maturidade. Porque o que o Senhor nos trouxe como direção para a Igreja Impactados foi isso. A maturidade gera um crescimento sustentado pela minha palavra, gera um crescimento forte, gera um crescimento sólido.
Ou seja, o Senhor nos trouxe maturidade para sustentar o crescimento que o Senhor ia nos trazer. Amém? Porque pessoas maduras sustentam o crescimento. Hoje, se eu dar um carro para minha filha dirigir, o que vai acontecer? Provavelmente ela vai bater meu carro. Por quê? Ela não tem maturidade para dirigir. Por que muitas vezes nós não somos abençoados na hora que queremos? Por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que queremos na hora que queremos? Porque nós não temos maturidade para sustentar. Porque um carro dado para alguém que é criança, esse carro vai dar perca total. Mas se você der um carro para um adulto, ele vai saber manusear o carro. É por isso que muitas coisas ainda não chegou até você. Porque Deus está fortalecendo o seu caráter. Deus está te gerando maturidade. Deus está gerando em você crescimento, para Ele então poder te abençoar. Para que você não perca as coisas que o Senhor quer te entregar. Tem gente perdendo o casamento porque casou muito cedo. Tem gente perdendo empresa porque achou que poderia empreender. E eu não falo de idade, eu falo de maturidade. Porque nós temos adolescentes que têm maturidade, mas nós temos velhos que não são maduros ainda. E a maturidade, ela gera com o quê? Com a presença de Deus. Deus vai trazendo maturidade para nós, conforme as nossas lutas e conforme as nossas raízes são fortalecidas. O crescimento levou José do cárcere ao governo. É isso que o Senhor vai fazer. Eu não sei qual estação você está da sua vida. Eu não sei qual dificuldade você está. Mas Deus vai hoje te trazer dessa ambiência para te gerar a um cargo de autoridade e de favor, em nome de Jesus. Deus nunca vai promover quem não amadureceu. Então, se você quer ser promovido por Deus, busque o amadurecimento dele. Busque ser uma pessoa madura, que sabe ser instruída. Uma pessoa madura que sabe ser corrigida. Uma pessoa madura que sabe hoje receber um confronto em amor. Busque ser uma pessoa madura que vai receber com o coração aberto, que vai parar para ouvir um conselho. Não seja aquela pessoa que vai ir de cabeça e vai do seu jeito, não. Não seja como a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim. Não, busque sempre ser quem Deus quer que você seja. Busque amadurecer. Busque fincar as suas raízes. Busque se aprimorar. Porque tem muita gente querendo crescer, mas não quer sair da sua zona de conforto. Porque eu falo que crescimento gera dor. Quando a perna da criança está crescendo, o que ela fala? A Manu é cheia de falar: mamãe, minha perna está doendo. E eu falei: é a dor do crescimento. Mas a dor também de você atrofiar é muito maior do que a dor do crescimento. Ou seja, crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. Ou seja, nós fomos criados para crescer. E quem dá o crescimento para nós é Deus. E o crescimento de Deus gera honra, favor e autoridade legítima. Então o crescimento que Deus dá está pavimentado por Ele, está sustentado por Ele. O crescimento que Deus vai te dar é um crescimento que Ele estabeleceu sobre você e que Ele vai te sustentar. E por último, em Gênesis 41, 56 ao 57, diz assim a palavra do Senhor: nesse momento a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas do Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Sabe o que vai acontecer com você? É que o seu crescimento não vai ser só para você.
O seu crescimento não vai ser só para a sua vaidade. O seu crescimento vai salvar outras famílias. O seu crescimento vai alcançar gerações e gerações. O seu crescimento não será só para a sua vida hoje. Vai alcançar os filhos dos seus filhos. Vai alcançar gerações. O seu crescimento hoje, o seu posicionamento hoje vai resgatar uma geração inteira que pereceria por Satanás. O seu crescimento vai trazer transformação para as suas próximas gerações. Sabe o que acontece? Quando você se posiciona hoje, não é só você que é abençoado, as suas próprias próximas gerações também são. Porque você quebra ciclos. E todo ciclo de escassez, todo ciclo de divórcio, todo ciclo contrário à sua vida que iria, vir de geração em geração, vai ser quebrado através da sua vida, através do seu crescimento, através do seu posicionamento. Porque o crescimento de José não foi egoísta. José recebeu para ele, mas abençoou a sua casa. José recebeu para ele, mas abençoou uma nação. É isso que Deus vai te dar, um crescimento tão forte, um crescimento tão exponencial, que todos que se achegarem até você vai receber do seu crescimento. Famílias serão abençoadas através de você, pessoas serão abençoadas através de você, em nome de Jesus. O seu crescimento é a resposta para crises que ainda virão. As pessoas vão chegar até você e você vai ter resposta. As pessoas vão chegar até você e você vai ter alimento. As pessoas vão chegar até você e você vai ter realmente unção para abençoá-las em nome de Jesus. Deus, Ele te faz crescer para que as outras pessoas não passem fome. E não é só fome de comida, é fome espiritual, é fome emocional. Deus quer te fazer crescer para que as outras pessoas à sua volta sejam abençoadas através de você. O seu crescimento está pavimentando a estrada de outras gerações. Olha quem você está sendo. E olha o que você tem causado na sua família. Olha o impacto que você causa onde você quer estar. Olha o que você causa com o seu posicionamento. Quantos amigos você não pode influenciar? Quantas pessoas você não vai mudar? As pessoas vão olhar para você e falar: mas você que vivia aquela vida e tem vivido algo exponencial, o que está acontecendo com você? Quantas pessoas não vão olhar para você e vão falar: eu quero viver isso que você vive, eu quero servir ao Deus que você serve, porque o Deus que fez em você vai ser o Deus que também vai fazer em mim. Sabe, gente, o que Deus está fazendo em você hoje não termina em você. O que Deus está fazendo em você vai abençoar todas as pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. 2026 não é apenas um novo ano. 2026 é um novo nível que Deus vai levar você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu ministério. Você entrará em uma nova estação. Você entrará em um novo nível, em nome de Jesus. Porque 2026, eu e você, nós vamos crescer em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia! Glória a Deus! Quantos aqui estão preparados para viver o maior crescimento? Quantos aqui estão preparados para viver o maior crescimento? Amém? Eu creio e eu recebo. Eu quero no final do ano de 2026 poder estar aqui com vocês, ouvindo testemunhos. Eu quero sentar aqui e ouvir testemunhos. Bispa, eu abri minha empresa. Bispa, eu estava entrando em falência. O que Deus fez na minha vida? Bispa, olha, meus filhos estão todos na casa de Deus, servindo a Deus. Bispa, meu casamento está ali alicerçado. Bispa, olha o que Deus tem feito na minha vida. Olha a minha vida emocional, financeira, espiritual. Bispa, meu ministério. Bispa, olha, Deus tem me dado vidas. Bispa, o que Deus tem feito. Eu quero ouvir você testemunhar.
do crescimento exponencial que Deus vai trazer. 2026 será o melhor ano das nossas vidas. 2026 não vai ser um ano onde nós vamos mais ficar lambendo feridas, onde nós vamos ficar cheio de picuinhas. 2026 vai ser um ano que nós vamos crescer, resolver nossos problemas, botar ponto final, olhar nos olhos, saber conversar, saber se expressar, não deixar que aquilo possa minar o crescimento que o Senhor tem. Porque quando nós vivemos nesse mundinho pequeno de picuinha, de contenda, de disse-me-disse, de chateação, o nosso coração é minado e nós somos impedidos de crescer. Mas em nome de Jesus não vai ter isso no nosso meio, porque tudo aquilo que nos impedia ou nos impede de crescer vai ser arrancado, e nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem. Amém? Eu quero fazer 2 orações. A primeira é se você quer começar o ano de uma forma diferente. Você que tem caminhado por caminhos que não leva você para Jesus. Você que sabe que você tem andado longe de Jesus. Você que sabe que nunca reconheceu Jesus como dono da sua vida. Você que sabe que se hoje Deus te chamasse, você não iria para o céu por causa das suas escolhas. Você que hoje precisa voltar para Jesus ou reconhecer que só Ele é o Deus da sua vida. Você hoje que precisa receber dessa oração e começar um ano diferente. Saia do seu lugar, vem aqui porque nós queremos orar por você. Eu quero aqui a primeira pessoa corajosa dizer: Senhor, eu quero. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se mais alguém deseja vir aqui, alguém que precisa voltar para Jesus e falar: Deus, eu preciso voltar. Eu vivi anos longe da presença, mas hoje eu decido começar o meu ano de forma diferente, assumir um compromisso, e eu preciso disso. Se você hoje precisa disso, saia do seu lugar. Se o seu coração hoje está queimando por isso, saia do seu lugar e venha hoje aqui. Eu preciso orar por você. Ore barabalabalabashi. Ore cantarabalabalabalabashi. Você não entra só em um novo ano, você entra em um novo nível. Ore cantarabalabalabalabashi. Uma nova unção, um novo tempo. É tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de reconhecer que só Ele pode fazer. Ore cantarabalabalabalabashi. Eu posso encerrar. Ore cantarabalabalabashire, cantarabalabashi. Ore cantarabalabashi. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar. Pai, eu te apresento a vida dessas 2 mulheres. Mulheres essas que estão aqui reconhecendo, Deus, que são tão pequenas e precisam da tua presença. Mulheres essas que estão aqui reconhecendo, Jesus, que precisam do teu toque. Mulheres essas que estão reconhecendo, Jesus, que longe, Deus, não conseguem viver. Mulheres essas que precisam entrar em um novo nível, em uma nova dimensão. Pai, mulheres essas que querem viver um novo tempo com o Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida, para que elas possam viver o melhor ano de todos. Tudo aquilo que Satanás tentou contra a vida delas, caia por terra agora em nome de Jesus. Que elas possam se posicionar para viver um novo tempo em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Aleluia. Deus abençoe. Você aí, Jô, traz ela aqui para mim. Jô.
Há uma palavra de Deus para você. Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele está com saudade de você. Você sabe que o seu lugar é no altar, e não tem vida longe sem Ele. Hoje, nesse dia, o Senhor reafirma a promessa que você achou que estava enterrada, mas a promessa dele ainda continua de pé. Há um casamento alicerçado para você. Há uma família bendita. Tudo aquilo que Satanás tentou deturpar, tudo aquilo que Satanás tentou roubar de você hoje, o Senhor traz e reverte em bênção sobre a sua vida. Porque 2026 não vai ser o ano de você parar. 2026 vai ser o ano do seu crescimento em todas as áreas. Eu declaro isso sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que leva o seu nome e sobrenome. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu quero orar por você que deseja crescer. Levante suas mãos assim comigo e repita: Senhor Jesus, tudo aquilo que tem me impedido de crescer, de avançar, de ser tudo aquilo que o Senhor tem para mim, cai por terra agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu me posiciono para viver o maior crescimento da minha vida. Eu quero crescer em todas as áreas da minha vida. Senhor Jesus, eu me coloco no lugar certo, na hora certa, na posição certa. Faça tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia, aleluia. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa manhã. Eu te louvo por essa manhã. Manhã essa de crescimento, manhã essa de um novo nível que nós entramos. Pai, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, Senhor, eu quero, Jesus, abençoar os teus filhos para prosperar, para avançar, para crescer e para serem, Jesus, hoje lançados para o destino profético que o Senhor tem. Eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Vamos terminar com uma canção e logo após eu quero desejar você e abençoar você para a melhor semana, amém? Vamos louvar o Senhor com essa canção e depois eu vou orar para abençoar a sua semana e dar a bênção final, aleluia!